Sempre vem pra O escatologia. povo não tem noção. A Quem escatologia. começa? O Guilherme sempre. É, que eu sou escatológico. Esse peidão aí, ó. Agora, falando em peido, falando em bosta, vamos falar dele. Mamãe Falei! Ai, Ai, que delícia o de mais cocô, bostão gente. de todos. O mais bostão. Vamos aqui, ó. Mamãe Falei tenta invadir abrigo de mulheres e é expulso por vereadora do PSOL. O ex-deputado estadual, tá? Caçado, o Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, tentou invadir a ocupação de mulheres. Maria Lúcia Petit Vive. Acho que é assim que fala, hein? Em Campinas, que acolhe mulheres em situação de violência e foi expulso pela vereadora do PSOL, Mariana Conte. Bruno, fala um pouco pra gente o que aconteceu nesse fato aí. Explana o fato, Bruno. Vai, nosso Léo Dias. Cara, o fato é o seguinte, o MBL, ele tá perdendo espaço, né? Então ele precisa se sentir, precisa se tornar relevante de novo na política. É. E como que ele se torna relevante? Com polêmica vazia e encheção de saco de quem realmente tá lutando por alguma coisa nesse país. Porque... e aí, depois que, olha só, que coincidência, outro caçado, né, a gente tá falando aqui, né? Também ele foi fazer turismo sexual na Ucrânia, né? Verdade. Olha só. Aí enfim, esse cara é um nojento, já dá pra se ver. E depois ele botou um vídeo lá falando que ele tava brincando. Era tudo brincadeira, viu? Sempre, porque é isso, quando você aperta esses caras, eles vão pra brincadeira. Olha só. É sempre assim. Mas enfim, aí ele foi lá. Porque é isso, antigamente, quando o MBL tava mais no auge, assim, ele saía. E era isso o modus operandi, né, do MBL. Sim. Ele ia em manifestação de esquerda, pra encher o saco, ele tava, tipo, tentando tirar as pessoas da paciência, acabando com a paciência das pessoas, filmando. Aí depois eles editavam os vídeos e parecia que eles eram os mocinhos e os caras que estavam no quieto no espaço, ele vai lá encher o saco. Logicamente as pessoas ficam puta, porque não tem como ficar puta com ele. Porque ele fala de um jeito, ele é meio arrogantão, assim, e tal, né? Um playboy e tal, então meio que, tipo, ele irrita as pessoas. Exatamente. E ele se aproveitava disso pra subir em cima, né? Pra ficar em relevância. E é isso, meio que ele voltou a fazer o que ele sempre fazia, que é seja em manifestação, em acampamentos de esquerda, progressistas, assim, de luta popular, pra ir lá encher o saco. A questão agora foi que estava tendo uma ocupação lá da Olga Denaro, que é um movimento que atende mulheres que estão em situações de vulnerabilidade, de violência doméstica. Então elas dão um suporte lá para a justiça. Sim, acolhidas naquele espaço, né? Isso, ajuda elas de várias formas, seja juridicamente, como apoio de afetivo e tudo assim. E ele foi lá encher o saco de novo, ele é isso, ele já tá filmando, ele chegou rasgando as coisas assim, porque lá é uma propriedade privada. É isso a alegação que ele tava alegando. Aí você vê bem, então para ele é muito mais importante a porra de um prédio abandonado que tá em especulação e o cara tá ganhando dinheiro em cima disso, tá? Porque a maioria desses prédios, eles estão ali, são prédios grandes, né? Que não estão atendendo a sua função social. Sua função social, isso, exatamente. Sua função, como está na Constituição. Isso. E provavelmente é um prédio que está abandonado, se for puxar lá se for puxar não, provavelmente é isso, porque normalmente esses prédios ocupados, esses imóveis, são esses imóveis que estão, tipo, sei lá, devendo meses, anos, assim, na casa dos centenas de milhares, já às vezes até do milhão de imposto, assim, e de PTU e tal. Por que isso? Porque eles deixam isso, porque depois eles vendem e tal, e abate eles conseguem, né? Sim, sim. Então, tipo, aí essas ocupações existem, no caso da Olga Denaro, para criar um espaço, forçar a prefeitura e falar assim, olha, tem essas pessoas, tem essa demanda, vamos criar um espaço aqui para ajudar essas mulheres e tudo mais. É uma forma de você falar, olha, tem isso aqui, cara, precisa fazer alguma coisa. E bem legítimo, totalmente legítimo fazer isso. E, enfim, ele foi lá encher o saco e aí acho que foi fazer bem contra ele e tal. Infelizmente, ninguém desceu a mão na cara dele, que é o que ele merecia, mas... É verdade. Quem sabe uma próxima, né? Sim, porque ele ficou mandando os policiais baterem nas mulheres, né? Ele ficou influenciando lá. Cara, é ridículo, tem é absurdo. Cara, né?
Na verdade, uma boa parte, assim, dessa galera do MBL, pelo menos os que mais aparecem, eles não têm vergonha na cara. O Mamãe Falei é um exemplo muito claro disso, assim. O Mamãe Falei, ele não tem vergonha na cara, ele usa dessa estratégia aí de se quebrar discurso, né? De se quebrar discurso, que na verdade é só ferramenta de edição, né? Que você vai lá provocar pessoas, né? Em certos ambientes, pra você mudar a narrativa do que ele constrói, né? Pra ele passar a narrativa dele, que é sempre isso aí. Ele chegou, por exemplo, o Bruno falou, chegou quebrando tudo porque é uma propriedade privada. Tá, foda-se, cara, não é sua. E ali tem pessoas. Pois é. O mínimo que você tem que fazer é respeitar aquele espaço. Se você não faz parte do movimento, se você não tá ajudando ninguém, se aquilo lá é ou não propriedade privada, ou tá sendo invadida, ou tá sendo feita o caralho que for, não é da sua conta. Cabe às autoridades, entendeu? Investigarem, as autoridades tomarem as medidas cabíveis. Não ele, que é um Zé qualquer. Cara, eu acho isso, esse tipo de atitude, na verdade, eu tenho muita raiva desse tipo de atitude que ele toma. Eu tenho real, assim, vontade, assim, de sei lá, dar uma cadeirada nessa galera, porque é uma parada, tipo assim, que contamina, sabe? Porque, por exemplo, nesse caso, era um fato ali, tinha uma casa de apoio, que ele queria demonstrar que essa casa foi ou não, que é não ocupação, etc. Né? Então ele vai com truculência, ele vai com rispidez, como se ele fosse um agente público, como se ele fosse uma autoridade que tenha na responsabilidade para desocupar essas pessoas daquele espaço, por exemplo. E ele não é. E o que acontece? Esse tipo de atitude acaba contaminando porque pessoas, tá, começam a se achar no papel de autoridades, ou no papel de denunciantes, ou no papel de defensores de uma ética ou de uma moral, e começam a fazer um monte de bosta. Tomar um monte de atitude que não deve tomar. E isso a gente viu muito isso na pandemia, por exemplo. Pô, enfermeiro, médico se matando lá pra salvar gente, um monte de gente ignorante, um monte de gente, sabe, desumana, entrando nesses espaços, invadindo esses espaços, querendo denunciar as coisas erradas. Meu, vão a merda. Vocês não são agentes públicos, vocês não são autoridades, vocês não são ninguém pra ter esse tipo de atitude. E Mamãe Falei, como outras pessoas, só alimentam essa vontade nesse bando de gente ignorante. Só atrapalha, né? Tipo assim, dá aval, sabe? Dá aval, vai dando liberdade pra esse gente. Tá, beleza, ó. Vamos se dizer, a casa foi ocupada, tá tudo irregular, tá pá. Se ele fosse realmente uma pessoa séria, ele fazia um vídeo dele lá, dele fazendo a denúncia, entendeu? Ele acompanhando as autoridades pra investigar a parada, sabe? Com educação, que não sei o quê. Porque, pô, beleza, se a casa tá ocupada ou não, ou não sei que tipo de irregularidade tá acontecendo ali, mas se houver mesmo, cabe às autoridades investigar e tomar as atitudes, entendeu? Mesmo eu muitas vezes eu não concordando também, como o Bruno disse, da questão social da parada do imóvel, né? Que eu acho que é isso aí mesmo, tem que ser tomado, tem que ter função, sabe? Tem que ter função. Mas vamos colocar aqui dentro das regras de hoje, né? É assim, e beleza. E, pô, é um ambiente que tá sendo cuidado, sabe? Que as mulheres estão sendo protegidas, estão sendo acolhidas. Tá se fazendo um trabalho ali que o poder público não faz, porque ainda pode-se dizer que tem delegacia da mulher, pode-se dizer que tem um monte de coisa que protege a mulher, mas na hora do vamos ver, na hora que a mulher ela sofre uma violência, na hora que ela precisa da autoridade, tá? Ela ainda sofre muito. E muita mulher não toma atitude lá de fazer uma denúncia, não toma atitude de entrar com processo e não sei o quê, porque mesmo nesses espaços, existem muitos espaços ainda que menosprezam a dor da mulher. Tá? Muitas delegacias, muitos agentes públicos, que chega lá, a mulher vai denunciar, a mulher vai falar, a mulher vai, né, fazer uma denúncia, pedir um auxílio, né? Elas não são ouvidas, acabam sofrendo outras violências,
né? Porque não são... por conta dessa falta de empatia e muitas vezes, né, que acaba tendo aquele discurso como se a culpa fosse dela. Uhum. Né? Não é levado a sério, né? Exatamente. E isso, pra quem sofre uma violência, sabe, é mais uma violência. É mais uma agressão. Porque a pessoa normalmente já tá num estágio tão frágil, tão, né, tão ali, tão difícil, sabe? Com o psicológico tão abalado, que a única coisa que muitas vezes ela quer ela só quer ser acolhida, ela só quer ser entendida, só quer ser ouvida. E muitas vezes nesses espaços públicos ainda é muito recorrente as pessoas não serem ouvidas, as pessoas serem consideradas culpadas das violências que elas próprias sofrem. E isso é desumano. Mas ainda acontece. Então esse tipo também de espaço, ele deveria ter o mínimo de respeito. Foda-se a quantidade de irregularidade que tava ali por conta de ser uma invasão de propriedade privada. Sabe? Aquele espaço ali tava fazendo um serviço que ele nunca sequer fez 1/10 disso. Como deputado, como youtuber, na verdade, muito pelo contrário. Ele só atrapalha esse tipo de ação, ele só ajuda com que essas mulheres sejam menos ouvidas, que essas mulheres sejam mais violentadas. Porque é esse tipo de discurso que esse cara promove. É o famoso... Pode falar. De ser protegida, elas estão protegidas. Se você for ver, elas não estão. Elas estão mais vulneráveis ainda ali. Elas estão tendo esse acolhimento, mas elas ainda estão vulneráveis. Sim. Até que aconteceu essa situação. Se tivesse toda a proteção ali, esse cara não ia conseguir fazer isso daí, não é? Exatamente. E por ele propagar toda essa bosta que ele fala, até que na reportagem tá falando lá, tem gente passando de carro e xingando elas, tem gente jogando coisa lá dentro. Então elas estão sem segurança nenhuma. Absurdo. Então acho que o mínimo, se ele quer tanto, né, mostrar as coisas, que ele mostre pelo lado que a gente tá falando aqui, do lado certo. De ir lá denunciar, de falar, elas estão aqui, e aí, ninguém vai ajudar? Pô, pra ajudar ninguém vai pra lá, né? Exatamente. Agora, o cara não é nem de Campinas, ele nem é de Campinas, não. Ele não tem um mandato, ele não é ninguém. Não era pra ele estar lá, gente. Exatamente. Mas não. Pessoas ele tem que fazer o videozinho dele. Pessoas como ele deviam ser tipo de colocadas, sei lá, no bueiro da história, assim. Ninguém nunca devia lembrar que uma pessoa assim existiu. Sim. Sabe? Porque não colabora com nada. Não colabora com nada. E na hora que muitas vezes poderia colaborar, o único pensamento que ele tem é um pensamento próprio, né? De egoísmo, que aí é a hora dele ganhar o dinheiro dele se promover, né? Então, e foda-se o resto. É só isso que ele faz, porque todo o discurso dele e todo o discurso de 90% aí da galera... Eu nunca coloco 100% porque a gente, obviamente, não conhece todo mundo, né? Não dá pra colocar todo mundo no meio barco. Mas pelo menos uma 90% aí da galera que está com ele, né? Que está com ele, é uma galera que promove esse tipo de coisa, que só faz um desserviço à sociedade e à nação, assim, porque não tem nada a colaborar, zero. O canal dele sempre foi isso, né? De serviço, né? Exatamente. Tem aquele vídeo absurdo que ele fala sobre pessoas trans, né? Que ele vai lá no Hopi Hari, o Hopi Hari faz um dia especial lá, que mulheres entram sem pagar. E ele me vai com um cara vestido de... Não tá nem vestido de mulher, ele está com um vestido. Eu não acredito. Sabe? Transfóbico, né, pode ser. Sim, super transfóbico. Então, nossa, esse vídeo é absurdo. Esse vídeo é absurdo. Não, é muito escrotidão, né, velho? É muito escrotidão. Muito. Cara, esse é um ser humano horrível, né, mano? Esse Duval aí. Nossa. É horrível. Um cara, não, sei lá, velho. Politicamente, o que esse cara contribuiu, assim, pra melhoria das pessoas? Nada, cara, nada. Nada. Não, e aquilo lá, né, quando virou um agente público e poderia colaborar, né, politicamente, sei lá, pelo menos enriquecendo o debate, não, faz escrotice. Vai lá por que ele foi pra guerra da Ucrânia também? Usa de dinheiro público pra ir lá pra guerra da Ucrânia lá fazer tráfico não, mas fazer turismo sexual. Tipo, o cara foi deputado, tem um salário, ele foi eleito pra
para representar as pessoas que votaram nele, e ele vai pra Ucrânia, numa guerra que não tem nada a ver com a gente. Não. Pra quê? É um famoso completo idiota. Nossa, velho, nem botou uma bomba lá, né? Puta Sim. que pariu. Você viu? Sortudo? É verdade. Por que não ficou lá de uma vez, tá ligado? Fica lá, peça cidadania ucraniana lá e vai pro exército, vai pros nazis lá e vai lá, pô. Exatamente. É um grande cis. Nojento, o cara é nojento, Então, você que tá ouvindo a gente aí, não siga Arthur Duval, o Mamãe Falei. Não dê ibope pra esse tipo de coisa, tá? E sempre quando pudesse alguém elogiar ele, repudie as atitudes desse cara. Porque ser humano assim não deveria nem existir.